Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo em algo que está literalmente a moldar o nosso mundo físico: a inteligência artificial na engenharia e na construção. A promessa, claro, é gigante, mas antes de entregarmos as chaves do reino à IA, temos de falar de uma palavra absolutamente crucial: confiança. Vamos pensar nisto um bocadinho. Seria possível confiar num algoritmo para projetar a próxima grande obra de engenharia, uma estrutura da qual milhões de vidas dependem todos os dias? A ideia é fascinante, claro, mas levanta questões ainda mais importantes. E a resposta, pelo menos por agora, tem de ser um não rotundo. Mas atenção, a razão não é a falta de poder de computação, que é o que se poderia pensar. Não, não. O problema é bem mais fundo. Ok, então vamos lá aprofundar isto. Antes de podermos construir com o IA, temos de encarar o problema de frente. Quando estamos a falar de edifícios, de pontes, das nossas cidades, bem, os riscos são gigantescos e a IA que usamos tem de ser compreendida e controlada a um nível completamente diferente. O que a indústria está a enfrentar, como nos mostra a investigação que estamos a analisar, é mesmo uma crise de confiança. E isto não é um pequeno obstáculo, é uma barreira fundamental. É basicamente o receio de entregar decisões críticas a sistemas que no fundo não compreendemos a 100%. E o que é super interessante neste slide é como divide esta crise em três frentes distintas. Primeiro, o risco técnico, os tais modelos de caixa preta. Quer dizer, os dados entram, as respostas saem, mas o que acontece lá dentro é um mistério. Depois, o risco dos dados. É simples. Uma IA é tão boa quanto os dados que a alimentam. E na construção, dados fiáveis e auditáveis são um bem raro. E por fim, o risco regulatório, que não é coisa pouca. A nova lei da IA da União Europeia classifica este tipo de aplicação como de alto risco, o que impõe regras muito, muito apertadas. Então, como é que se resolve uma crise com três frentes? Bem, não é com o remendo. É com um ecossistema completo, desenhado de raiz para gerar confiança. E é exatamente aqui que entra o protocolo XIBIM. E esta é a ideia central, a chave de tudo. Não se pode simplesmente construir uma IA de confiança do nada, de forma isolada. Primeiro, é preciso construir um sistema de conhecimento à sua volta que seja, ele próprio, à prova de falhas, verificável e transparente. A confiança na IA começa na confiança dos dados. Ponto final. O protocolo XIBIM assenta então em três pilares fundamentais. Primeiro, uma governança de dados segura, que usa blockchain para criar um registro inviolável, como um livro de registros digital que ninguém pode alterar. Segundo, uma arquitetura dupla, que vamos ver que separa o trabalho criativo do analítico para dar mais segurança. E terceiro, a IA explicável, ou SHAI, que é o grande prémio, uma IA que nos mostra o seu trabalho de casa. Vamos agora espreitar por dentro da máquina, ver como é que estes pilares funcionam todos juntos. É aqui que a teoria se transforma em prática. Esta estratégia de mitigação de risco é absolutamente genial. Pensem nisto como ter dois cérebros a trabalhar. De um lado, temos o estúdio, o cérebro criativo. Ele trabalha lado a lado com os engenheiros, é flexível, mas está sempre sob supervisão humana. Do outro lado, o Nexus, o cérebro analítico. Este é pura lógica, determinístico, o que significa que com os mesmos dados vai dar sempre a mesma resposta exata. Zero criatividade, zero margem para erro. Esta separação garante que os erros ou as alucinações da IA criativa nunca chegam à fase de análise crítica. Mas então, de onde é que o cérebro analítico, o Nexus, vai buscar a sua informação? É aqui que entra o César. E o César não é uma base de dados qualquer, é uma espécie de fortaleza do conhecimento. Cada pedaço de informação é primeiro validado por um especialista humano, e só depois é que é selado criptograficamente. É a fonte única e sagrada da verdade para todo o sistema. Assim, o processo todo fica muito claro, passo a passo. Primeiro, o especialista humano faz a curadoria dos dados com a ajuda do estúdio. Segundo, esses dados são trancados a 7 chaves no César. Terceiro, só depois é que o motor analítico, o Nexus, entra em ação, usando apenas esses dados seguros. E o passo final, o mais importante de todos, é que o Nexus não se limita a dar a resposta. Ele explica passo a passo como lá chegou. Esta citação do artigo resume tudo na perfeição. Cada inferência, ou seja, cada conclusão que a IA tira, não são só algumas, são todas, vem com uma cadeia de raciocínio que se pode seguir. É a transparência total, integrada no ADN do sistema. E isto ilustra de forma brilhante o objetivo final: acabar com a era da caixa preta na IA de alto risco. Já não se trata de confiar às cegas, mas sim de verificar e compreender o processo de decisão da máquina. Pronto, agora vamos ligar tudo isto ao mundo real. Como é que isto se traduz em mais segurança e em conformidade com as regras?
O que é fascinante é que esta arquitetura não foi pensada só para ser inteligente, foi pensada para estar em conformidade com a lei desde o início. O sistema Shay-BIM responde diretamente aos requisitos mais duros da lei da IA da União Europeia. A governança de dados? O César resolve. A supervisão humana está no centro de tudo. A transparência? Temos a cadeia de raciocínio. E a robustez? A arquitetura dupla trata disso. É o que se chama conformidade por design. Portanto, a grande conclusão é que isto já não é só uma teoria interessante num papel. O que estamos a ver aqui é um verdadeiro plano, um guia prático para desenvolver sistemas de IA que não são apenas poderosos, mas também responsáveis, transparentes e, no final de contas, confiáveis para as tarefas mais críticas da nossa sociedade. E isto deixa-nos com uma última reflexão para levar para casa. A capacidade de uma IA se explicar não é apenas um detalhe técnico, é uma mudança de paradigma na nossa relação com a tecnologia. Se conseguirmos chegar a este nível de confiança na construção, imaginem só o que se poderá fazer noutras áreas de alto risco. As possibilidades são, na verdade, ilimitadas.